Oi, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Voo Alto. Eu sou a Laís, uma das professoras de matemática de vocês, e hoje, como vocês estão vendo aí na tela, eu vou ensinar sobre os conjuntos numéricos. Então, vamos lá? Para iniciar, eu vou explicar mais ou menos o que são os conjuntos numéricos. Eles são, basicamente, classificações dos números, né? A gente sabe que existem infinitos números e eles precisam de uma classificação. Então, nós temos sim, que são os que estão aparecendo aí. Então, naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Então, a gente tem essas classificações e eu vou mostrar pra vocês qual número se encaixa em cada uma delas. Então, eu vou começar do menos abrangente pro mais abrangente, que eu acho que fica um pouquinho mais fácil de entender. Então, eu vou começar pelos... Peraí. Opa, voltei muito. Pelos naturais. Esse é o mais fácil. Então, eles são números, engloba o zero também, então de 0 pra frente, que são inteiros. Então, eles não têm nem decimal, não é número quebrado, não tem nenhuma dízima. São os números inteiros positivos. É basicamente isso. São os inteiros positivos, são os naturais, e o zero também. O zero também faz parte. Naturais é só isso. Agora, o próximo é o inteiro. Os inteiros, que englobam os naturais. E adiciona-se aos naturais, bem que adiciona-se aos naturais, os números negativos. Então, quando se fala de inteiros, a gente pensa em todos os números não quebrados, não decimais, que são negativos e positivos e o zero, que a gente sabe que não é nenhum, mas tá em todos, entendeu? Ele tá em todos. Então, negativos e positivos. Agora o próximo é os racionais. Então, eles já são um pouquinho diferentes, eles englobam os outros, mas é qualquer número que possa ser representado uma forma de fração, ou que resulte de uma fração, de uma fração assim, de uma divisão, né, de uma razão. Então, A e B tem que ser inteiros, tá? O divisor, dividendo e divisor tem que ser inteiros. Então, os números que resultam dessas frações fazem parte dos racionais, da mesma forma que as frações também. E o zero, para variar. Próximo. Irracionais. Já os irracionais, eles não podem ser expressos por uma razão de dois números inteiros. Então, eles basicamente não conseguem... eles não vêm de uma divisão, de resultado de uma divisão. São os números mais, assim, difíceis, mais complexos, assim, sabe? Complexos que eu digo é mais, assim... Enfim, mais difíceis, vamos dizer. Então, por exemplo, tem o pi e principalmente as raízes não exatas. Então, raiz de 7, como pequeno exemplo, raiz de 70, raízes de, sei lá, tem muitos números com raízes não exatas. E aí esses números, essas raízes, elas entram nos irracionais também. Porque como você não consegue achar, tal, não tem como obter o resultado dela de uma divisão. É mais ou menos isso. E depois nós temos os reais, que são todos os números. Então, positivo, negativo, decimal, fracionário, zero, dízima periódica, não periódica, tudo. Então, ele é o mais completo, então ele consegue realizar todas as operações matemáticas, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão. Então, como ele tem todos os números, literalmente, né? Engloba todos, então dá pra fazer qualquer coisa com ele. Dos conjuntos, eu acho que é isso. Agora eu separei dois exercícios pra vocês conseguirem entender um pouquinho melhor dos conjuntos numéricos. Então, eu vou... se vocês quiserem fazer sozinhos, eu vou ler com vocês, mas a resposta está logo do lado, né? Tá no mesmo slide. Então, se vocês quiserem tampar do ladinho, alguma coisa assim, né? Pra vocês conseguirem fazer sozinhos. Ou se não, só acompanhem comigo. Mas vamos lá. Questão 1. Analise as afirmativas sobre os conjuntos numéricos a seguir. Então, alternativa 1, 2 e 3. A 1 diz assim: todo número negativo é um número inteiro. Alternativa 2. Todo número natural é um número real. Alternativa 3. Todo número real pode ser natural, ou racional ou irracional. E aí a gente tem as alternativas corretas. As alternativas para você
analisar e julgar se é correto ou não. Então, aqui a gente sabe que é a alternativa A. Por quê? Eu já tô falando que a resposta tá aqui do lado, né, gente? Então, por quê? Porque, vamos analisar as outras primeiro. Então, aqui diz que somente a 2 é falsa. Todo número natural é um número real. A gente sabe que o real engloba todos, então engloba também o natural. Portanto, o número natural é um número real, então não é falso. A alternativa C. Somente a 3 é falsa. O número real pode ser racional ou irracional. Então a gente sabe novamente que o real engloba todos. Então racional e irracional tá dentro do real também. Então a gente sabe que a 3 não é falsa. Pensando nisso, a gente já pode descartar a D e a E. Por quê? Porque ela diz. Ela fala que as duas são verdadeiras, mas ela fala somente. Então somente a 2 ou somente a 3. E a gente já sabe que não é somente uma delas, só uma delas. Então a 2 e a 3 são verdadeiras. Então já pode descartar também. Então, a A é falsa, porque todo número, ela diz, todo número negativo é um número inteiro. E não, porque os números inteiros são os números que não são decimais, não são quebrados. E existem números decimais quebrados que são negativos. Por exemplo, aqui é os menos 7,5, enfim, tem muitos, infinitos também. Então, essa daí já mostra que é errada, porque não é todo número negativo que é o número inteiro. Então, a A é falsa. Vamos para a próxima. Espero que vocês tenham entendido, mas vamos para a próxima. Questão 2. Durante a aula de matemática, a professora pediu aos estudantes que eles listassem números racionais que estejam necessariamente entre os números 8 e 10. Os números escolhidos pelos estudantes foram Amanda, 82 sobre 2, a Bruna, raiz de 70, a Camila, 9,1414, infinitos, Daniel, 0,0,7 e o Everaldo, 8,5. Todos eles acertaram, exceto... Então, aqui pode causar uma confusãozinha. Por quê? Porque tem a dízima periódica, porém essa dízima pode ser encontrada por meio de uma divisão, né? Não são todas que entram nos racionais. Ele tá pedindo dos racionais, né? Então, não são todas que entram nos racionais, nos irracionais. Então, tem algumas nos racionais e essa é uma delas. E o Daniel, que o divisor é número quebrado. Essa daí confundiu um pouco também, mas vocês podem descartar porque tem uma, assim, acima dessa, que é da Bruna, que é uma raiz de 70, que é uma raiz não exata, né? Então você não consegue obter o resultado exato dela. E essa raiz, sim, a gente pode ter certeza que entra no grupo dos racionais. Então, a gente sabe que é a Bruna por conta disso, né? Ela é a única que errou. Todos os outros acertaram, menos a Bruna. Então, acho que é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre os conjuntos numéricos, né? E continuem usando aqui o voo e alto para vocês aprenderem, para estudarem, tanto para Embraer quanto para alguma outra prova que vocês queiram. E eu espero que vocês tenham gostado. Beijo pra vocês e até mais.